Olá, meus amigos do YouTube. Vamos meditar sobre a palavra de Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 14. Esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedendo que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração de Deus, e já lhe tem ordenado ao Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Israel não tinha um rei. Deus reinava sobre Israel, mas eles queriam um rei humano, como as outras nações tinham também, né? Deus avisou que eles sofreriam na mão desse rei. Mesmo assim, eles pediram um rei. E Deus mandou Samuel ungir Saul. Samuel disse para Saul: Desce a uma cidade chamada Gilgal e espere por 7 dias. Então Samuel viria e eles ofereciam os holocaustos a Deus. Mas no fim de 7 dias, o povo já estava cansado de esperar. E estavam todos indo embora. Vendo isso, Saul mandou trazer bois e ofertas e ofereceu holocausto a Deus. Mas Deus revelou para Samuel. E quando ele chegou, Saul tentou se justificar, mas Deus já tinha escolhido outro rei. O erro de Saul foi fazer uma coisa que Deus não tinha mandado. Só o sacerdote poderia oferecer sacrifícios. Samuel era o sacerdote, Saul era o rei, ele não era sacerdote. E o propósito não foi adorar a Deus, mas manter o povo unido em Gilgal. Ele quis agradar não a Deus, ele quis agradar ao homem. Na obra de Deus, tudo é feito com ordem e com decência. Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu chamado. Cada um é chamado para uma coisa. A gente, antes de fazer alguma coisa, a gente tem que pedir permissão de Deus. Mudar de cidade, mudar de emprego, casar. A gente tem que ver se a gente está fazendo mesmo o certo, se está fazendo a vontade de Deus. Tem pastor que ocupa o púlpito, mas ele não foi ungido por Deus, ele não foi chamado por Deus, ele foi ungido pelo homem, para poder agradar ele e tal, por amizade, né? Mas Deus não chamou ele para pastor. Por isso que a gente vê, às vezes, muitas igrejas vazias, né? Porque ele não foi ungido por Deus. Outro dia eu assisti um vídeo de um pastor reclamando, né? Que ele teve pouco tempo de pregação. Mas foi o seguinte, ele foi chamado para pregar numa igreja. Mas aí tinha uma outra igreja que ia ter um congresso e estava sem pregador. Aí o que ele fez? Ele arrumou um substituto para ir pregar na primeira igreja e foi pregar na segunda igreja. E aí começou louvor, 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 e ele só ficou com 5 minutos de pregação. E aí ele estava reclamando, tal, que
a palavra tem que ter preferência, tal. Claro que tem. Só que Deus não mandou ele ir pregar na segunda igreja. Deus mandou ele pregar na primeira igreja. Ele foi chamado para pregar na primeira igreja. O que ele poderia ter feito é arrumar um substituto para pregar na segunda igreja, no congresso. Mas acho que ele pensou assim, né? Na segunda igreja é maior, vai ter mais gente, né? Eu vou ter mais prestígio, mais popularidade, né? Ele quis agradar o homem e desagradou a Deus. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ver se a gente foi chamado para aquilo. Eu gostaria de louvar, eu gostaria de pregar, eu gostaria de ensinar na escola bíblica. Então, ora a Deus para ver se você foi chamado mesmo para isso. Porque às vezes a gente tem desejo no coração de fazer a obra de Deus, mas a gente tem que fazer segundo a orientação de Deus. Eu faço tanta caridade e tal, eu dou conselho, eu profetizo, eu faço isso, faço aquilo, mas Deus mandou você fazer isso? Tem que ver isso, né? Mas eu tinha boa intenção. Tem um ditado que fala que de boa intenção o inferno está cheio, né? Então não basta ter boa intenção. Tem que fazer a vontade de Deus. Tem que procurar agradar a Deus. Nós não oramos no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é soberana sobre a nossa. Não queira fazer uma coisa se você não foi chamado para ela. Saul pagou muito caro por fazer uma coisa que não era da competência dele. Ele perdeu o reinado e Deus colocou Davi no lugar dele, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era obediente, Davi fazia a vontade de Deus. Lembre-se, a vontade de Deus é soberana, ela está muito acima da nossa. Que Deus te abençoe.